Salve, rapaziada! Tudo bem com vocês? Pessoal, vamos seguir os nossos trabalhos de hoje, nessa segunda-feira maravilhosa, trazendo este quadro que já virou fixo aqui no canal, que é o Switch Responde, né? Toda segunda-feira eu seleciono algumas perguntas desta audiência maravilhosa e respondo aqui no canal, né? Separei aqui já as perguntas que foram enviadas tanto na última edição do Switch Responde, na semana passada, como lá no meu Instagram. Inclusive, se não me segue no Instagram, me segue lá, @SwitchTVBR, aqui, ó. @SwitchTVBR, porque sempre que eu trago o Switch Responde, eu abro caixinha de perguntas por lá, e é por lá que eu seleciono os seus melhores questionamentos, então vale a pena me seguir lá. Então, perguntas separadas, vamos aqui começar então esta edição maravilhosa do Switch Responde. Peço para que você deixe seu like e se inscreva no canal, que é super importante, ajuda muito, né, o meu trabalho. Vamos lá, galera. Primeira pergunta aqui é do Yang.Luiz. Ele mandou o seguinte: Derrick Rose merece ter a camisa aposentada em Chicago? Cara, para mim é mais do que certo que sim. Ele merece muito ter a camisa dele aposentada em Chicago. Até porque depois da era Michael Jordan, Rose foi o melhor jogador do Chicago Bulls, né, cara? O auge do Derrick Rose lá em 2011 foi algo simplesmente absurdo, né? Quem viu, viu, né? Quem viveu aquilo, viveu. Rose foi um ponto totalmente fora da curva, né? Um ponto totalmente fora da curva, um jogador extremamente especial, extremamente talentoso, que infelizmente, né, teve a sua trajetória no Chicago interrompida por conta de lesões, né? E infelizmente para o Derrick Rose, não foi que ele teve uma ou outra lesão isolada, ele teve muita lesão, né? Ele teve muita lesão em sequência e todas as lesões que ele teve foram lesões extremamente graves. Mas independente dele ter tido essa sua trajetória interrompida, para mim, ele marcou o seu nome na história do Chicago Bulls. A torcida do Bulls ama o Derrick Rose, mesmo ele não tendo conquistado nenhum título. Então, por conta disso, é mais do que certo que sim, cara, ele merece e muito provavelmente vai ter a sua camisa aposentada lá no Chicago Bulls. Próxima pergunta é do X Brunox 017. Ele mandou o seguinte: qual sua dupla sertaneja favorita? Cara, eu não sou tão fã assim de sertanejo, sendo muito sincero, não sou assim muito fã, mas quando eu ouvia mais, que era ali na época de colegial, nem sei se chama hoje de colegial, mas na minha época chamava de colegial. Eu gostava muito de Jorge Mateus. Gostava muito de Jorge Mateus, né? Aquelas, sabe, sofridas, né? Aquelas sofridas. Então, acho que Jorge Mateus é a minha favorita, mas hoje em dia eu não ouço muito sertanejo, não. Tá sendo bem sincero, viu, Bruno? Próxima pergunta aqui é do Matt.Portugal. O Congo deveria ser titular no lugar do Capela? Cara, pra mim sim, e a tendência é que ele se torne, né, cara? O Quinn Snyder, a cada jogo, ele tira mais minutos do Capela e dá esses minutos pro Okongo. Na maioria dos jogos, quem fecha as partidas é o Neko Congo e não o Clint Capela. Então, naturalmente, o Okongo vai assumir a titularidade no Atlanta Hawks. Eu acho que é um jogador mais talentoso, é um jogador com potencial muito maior do que o Clint Capela, que para mim decaiu muito nesses últimos 2 anos. A ida dele para o Hawks não fez muito bem para ele, né? Ele em Houston era considerado um dos pivôs mais promissores da NBA e hoje ele é um dos pivôs menos úteis da NBA. Então, para mim é natural, o Okongo vai assumir a titularidade e para mim é um jogador mais versátil, ofensivamente oferece mais para o time, defensivamente pode ainda não ser tão bom como o Capela, porque o Capela é um bom defensor, é um bom protetor de aro, mas questão de tempo, para mim o Okongo vai superar o Capela. Então ele deve sim ser titular e a tendência é que ele seja. Talvez não nessa temporada, talvez o Quinn Snyder queira fechar essa temporada ainda com o Capela como titular. Mas a partir da próxima, mais do que certo que ele vai sim assumir a titularidade no garrafão do Hawks. Próxima pergunta é do Trey B12. Fernando, qual sua opinião sobre o LeBron voltar a jogar mesmo podendo piorar? Cara, eu já falei aqui algumas vezes e eu volto a repetir, cara. Para mim, colocar o LeBron em quadra
estando muito longe do seu 100%, é algo extremamente arriscado para o Lakers e algo que talvez o Lakers não precisasse fazer. Deixa eu explicar. Faltam cerca do quê? 12, 11 jogos aí para cada equipe fechar a temporada regular? Eu acho que o Lakers tem totais condições de se garantir no top 10 ou até no top 6. Top 6 é forte. Vamos lá. Se garantir no top 8. Vamos meio termo. Acho que o Lakers tem totais condições de se garantir no top 8 da Conferência Oeste, mesmo sem ter o LeBron. Ah, Luiz, você tá dizendo que o Lakers passa por cima de geral sem o LeBron? Não. Mas pelo calendário do Lakers, dá para o time sim fechar a temporada no top 8, mesmo sem ter o LeBron. Porque, ó, pegando aqui o calendário do Lakers até o fim da temporada regular, ó, o Lakers vai enfrentar nessa reta final de temporada Phoenix, Oklahoma, Chicago 2 vezes, Minnesota, Houston, Utah, Clippers, Phoenix e fecha contra o Utah. Na boa, dá sim para esperar o Lakers vencendo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cara, sendo realista, dá para imaginar o Lakers vencendo uns 7 jogos aqui. Uns 7 jogos. De 10, dá para o Lakers vencer 7. E eu faço essa projeção considerando o LeBron fora desses jogos. Para mim, tem sim condições. Se o Lakers vence 7 desses próximos 10 jogos, cara, o Lakers se garante tranquilamente aqui no top 8. E na boa, eu achei que era um pouco demais, mas daria sim para o Lakers sonhar com o top 6, uma vaga direta nos playoffs. Então, sendo muito sincero, galera, eu não colocaria o LeBron em quadra com ele estando muito longe do 100%. Ele não vai conseguir voltar 100%, porque o jogador só se recupera 100% de uma lesão durante off-season, né? Não tem jeito, ele vai voltar meio baleado. Mas eu não arriscaria botar ele em quadra, vamos lá, uma semana antes do previsto, porque é um risco muito grande. O Lakers precisa ter o LeBron saudável nos playoffs. O Lakers precisa do LeBron na pós-temporada. Para mim, o Lakers tem condições totais de chegar na pós-temporada mesmo sem o LeBron. Por quê? Porque o elenco é bom. O elenco é muito bom. Diferente da temporada passada, onde o Lakers não tinha a menor chance de chegar na pós-temporada sem o LeBron, nessa dá, porque o elenco é muito melhor. Tem muito mais opções para o time. Né? Ontem, por exemplo, o Austin Reeves resolveu o jogo contra o Magic. Entendeu? Alguns dias atrás era o Vanderbilt, era o D'Angelo, era o Malik Beasley. Então, o Anthony Davis, que não jogou bem nos últimos 2 jogos, mas é um cara que a gente sabe que pode render. Então, eu não arriscaria. Eu deixaria o LeBron de molho, só se, assim, uma catástrofe acontecer, só se o Lakers perder 5 jogos seguidos. Aí, beleza, aí põe o LeBron para tentar salvar. Mas se isso não acontecer, sendo sincero, eu não botaria o LeBron tão longe assim do seu 100%. Eu não faria isso. Eu daria deixaria o LeBron ali de molho, recuperando bem para ele voltar na pós-temporada. Próxima pergunta aqui é do Tigor LOL. O que você acha das provocações do Brooks? A NBA precisa de mais caras como ele? Cara, eu acho o Dillon Brooks um ótimo personagem. Eu acho que ele é um cara necessário para a NBA. A NBA precisa de caras falastrões. Faz falta, né? Faz falta. Temos aí o Draymond Green e ficamos muito tempo tendo só o Draymond Green como esse cara falastrão. Acho que pro espetáculo é importante você ter caras assim. E o Dillon Brooks, ele parece que ele gosta muito, né, desse papel. Ele gosta de ter essa fama de ser um cara falastrão. Então, sinceramente, eu gosto. Acho que sim, ele exagera em vários momentos. Acho que sim, ele extrapola um pouco em alguns momentos. Acho que ele traz, às vezes, alguns argumentos que não fazem sentido nenhum. Mas, em outras oportunidades, ele traz algumas frases muito boas. Como, por exemplo, né, nesse último final de semana, onde ele falou que alugou muitos imóveis em São Francisco. Eu achei uma puta de uma frase. Eu acho que pro espetáculo é muito bom. Cria rivalidades, né? Então, para mim, o Dillon Brooks é um personagem necessário. É um personagem necessário para a NBA. Faz falta. E tem jogado bem, né? Tem jogado muito bem. Então, além dele estar falando bem, falando muito, gerando entretenimento, ele está entregando no seu time. Então, é um cara que é necessário. Eu gosto. Eu gosto muito do personagem Dillon Brooks.
Próxima pergunta aqui é do Gui Camilo. O Gui Camilo mandou o seguinte: qual jogador o Nets poderia buscar para ser competitivo na próxima temporada? Na próxima temporada. Cara, deixa eu dar uma olhada aqui na lista de free agents. Para a próxima off-season. Free agents, NBA. Deixa eu ver. Ó, tô abrindo aqui o Spot Track. Para a próxima off-season, teremos, James Harden, Russell Westbrook, Chris Middleton, Kyrie Irving, Kristaps Porzingis, Kevin Love, DeAndre Russell, Fred VanVleet, Harrison Barnes. Cara, temos ótimas opções aqui, hein? Temos ótimas opções. Pegando aqui algumas opções que seriam realistas para esse Nets, Porzingis seria uma ótima opção. Porzingis. O Vucevic, eu acho que ele funcionaria ao lado do Claxton. VanVleet seria uma excelente opção. Lever, né? Ele já jogou lá em Brooklyn, então se adaptaria super bem. O Dillon Brooks também vai ser agente livre, mas muito provavelmente o Memphis vai enfiar um contrato de 80 milha no bolso dele, então ele não deve sair. Mas, Red Jackson, Horton Tucker, Joe Ingles, Lonnie Walker é um bom nome que vai estar disponível. Então, cara, o Nets tem muitas opções para explorar na próxima off-season. Obviamente, o time vai ter um cap não tão elástico assim, né? O cap space do Nets não é tão elástico, mas acho que é um time que pode sim gastar uma grana. Desses daqui, o que eu priorizaria seria o Porzingis, porque o Kyrie não vai voltar para o Nets, o Harden vai renovar com o Philadelphia, a menos que algo muito adverso aconteça. O Westbrook eu não acho que faria sentido. O Middleton, eu não acho que ele sai do Bucks, apesar de ter chance, eu acho que ele não sai. Então eu focaria no Porzingis, que está fazendo uma puta temporada, e no Fred VanVleet. Seriam duas opções que eu buscaria se eu fosse GM do Brooklyn Nets. Acho que esses caras se encaixariam bem. Próxima pergunta aqui é do Miguero2809. Quem você acha que deve ser o MVP? Pô, eu tô fazendo, né, a minha corrida pro MVP, então eu não quero me precipitar aqui, não quero quebrar a expectativa de vocês, mas pelo que todo mundo tem jogado hoje, acho que é muito difícil o Jokic não levar, né? O Jokic tá tendo uma temporada absurda, médias de triple-double, ele vai se tornar o terceiro jogador na história a terminar uma temporada com médias de triple-double, lembrando que os outros dois são Oscar Robertson e o Russell Westbrook. O Westbrook foi o único que conseguiu fazer isso mais de uma vez, e o Jokic, ele caminha passos largos para conseguir. Então, né, tendo como base o que o Jokic está jogando, os números dele, as atuações gigantescas contra grandes adversários, e o fato do Denver já estar garantido nos playoffs e muito provavelmente ser o time que vai chegar na pós-temporada liderando a Conferência Oeste, eu acho muito difícil o Jokic não levar. Esse é o MVP que o Jokic mais merece ganhar. Nas últimas 2 temporadas, eu achei que o Embiid merecia mais do que o Jokic, mas nessa, cara, sinceramente, não tem pra onde correr, cara. Pra mim, o Jokic é o cara que mais merece o MVP, tá jogando demais, então eu acho muito difícil o Jokic não levar. Faltando aí 10, 11, 12 jogos aí pra cada equipe, muito difícil alguém roubar esse MVP do Jokic, né? Já teve mais difícil, né? Embiid teve um momento muito bom na temporada, o Giannis está crescendo muito agora, o Luka teve um início de temporada absurdo, mas o único que se manteve num nível muito acima da média durante toda a temporada foi o Jokic, perdeu pouquíssimos jogos, então muito difícil tirar esse MVP do Jokic. Próxima pergunta aqui é do JV Magalhães _01. Luiz, qual era a sua matéria preferida na escola? Cara, apesar de que muita gente pode achar que minha matéria preferida era educação física por eu trabalhar com esporte, a minha matéria favorita era química, cara. Eu era muito nerd em química, eu gostava muito de química, tanto é que eu cursei farmácia durante um tempo na faculdade, mas minha matéria favorita era química. Eu gostava muito de física também, mas o professor de física não gostava muito de mim. Não sei porquê, ele não gostava muito de mim.
Inclusive, fica aí o questionamento, né? Por que o professor não gosta? Por que o meu professor de física não gostava de mim? Não sei. Eu não falava tanto na aula dele. Nem, sabe, fazia todos os exercícios. Não sei. Ele não ia muito com a minha cara. Mas apesar dele não gostar muito de mim, eu gostava muito da matéria dele. Mas acredito que a matéria que eu mais me dava bem e que eu mais gostava mesmo era química. Eu adorava. Um abraço aí pro grande professor Edinaldo. O grande Edinaldo me deu aula de química. Belíssimo professor. Belíssimo professor. Apesar de eu não trabalhar com nada que envolve essa matéria, eu gostava muito. Gostava demais. Próximo aqui é do Caiozera! Underline 404. Que ele tem 5 As no nome dele, no nickname dele lá no Insta. Você também acha o jogo do grego sujo? Acho feia a maneira que ele joga. A arbitragem ajuda muito. Porra, Caio. Assim, se eu acho que as faltas que são marcadas para o grego são realmente faltas, eu acho que não. Acho que a grande maioria das faltas que são marcadas a favor do Yannis não são faltas. Mas, da mesma forma que uma grande parte das faltas que são marcadas a favor do LeBron também não são faltas. As faltas que são marcadas para o Harden, a grande maioria também não são faltas. No Luka, a mesma coisa. No próprio Tatum, a mesma coisa. Então, sabe, a NBA, ela protege os grandes astros. Não protege todos, né? Por exemplo, o Curry. Curry é um dos superstars menos protegidos pela arbitragem na liga. A arbitragem não marca falta no Curry. O Jokic é a mesma coisa. Mas Luka, Harden, Giannis, são jogadores que a arbitragem ajuda e não é de hoje, já faz muito tempo. Então, na boa, cara, em 2023, ficar reclamando de faltas que são marcadas a favor do Yannis e de faltas ofensivas que não são marcadas contra o Yannis, pô, na boa, já é um assunto muito velho. Sabe, reclamar disso em 2019, beleza. Mas reclamar disso em 2023, pô, cara, todo mundo já tá acostumado, os próprios jogadores já estão acostumados com isso, eles nem reclamam mais, porque é assim que a liga funciona. É o melhor jeito da liga funcionar? Não, a liga deveria ser justa, deveria marcar todas as infrações. Mas é o que eu falo, cara, a NBA é um esporte diferente. A NBA não é basquete, a NBA é outro esporte. Entendeu? E nós amamos a liga pelo que ela é. A liga protege, sim, alguns superastros e não protege outros. Eu reclamo muito pouco disso, porque, como eu disse, cara, já ficou batido. Já ficou batido. Viralizou há um tempo atrás, né, um vídeo de um cara onde ele analisava todas as infrações que a arbitragem não marcava, e de fato, cara, são muitas, né? Se a liga fosse marcar todas as andadas que acontecem nos jogos, não tinha jogo, porque os jogadores já pegaram esse vício de quadra. Então, eu não acho que o jogo do Yannis é sujo. Eu acho que o Yannis, ele explora as brechas que dão para ele. Ele sabe que hoje a liga não permite muito contato físico, então ele busca ser o mais físico possível. E quando ele sente o contato, ele chama a falta. Assim como o Harden faz a mesma coisa. Inclusive, me incomoda muito mais as faltas que são marcadas para o Harden do que para o Yannis. Pelo menos é assim que eu vejo. Me incomoda muito mais algumas faltas que são marcadas a favor do Luka, do Embiid, então, que o Embiid é um cara que tem essa fama de cavar falta. Me incomoda muito mais faltas que são marcadas nesses caras do que no próprio Yannis, que é um cara que busca o contato a todo momento. Ele busca o contato a todo momento. É que, às vezes, quem está assistindo acha que o contato que é feito no Yannis é um contato mínimo, porque ele não sente muito contato, mas atrapalha. Ele não sente tantas faltas assim, você não vê ele se desequilibrando tanto assim, porque, pô, o cara é um trator. O cara é um monstro, então dá a impressão que ele tá simulando, mas o contato muitas vezes acontece. Então, eu não acho que é um jogo sujo, eu acho que ele simplesmente ele joga o jogo. Ele joga o jogo que é proposto para ele. Ele sabe que os árbitros não toleram muito contato e ele busca o contato. É aquela, né? Esperou o contato veio, viu que a arbitragem tá marcando tudo, você jogou. É o que o Yannis, é o que o Embiid, é o que o Luka, é o que o Tatum, é o que o Harden, é o que o LeBron, é o que esses caras fazem. Se é o certo? Não. Mas é o jogo que é o jogo que temos, galera. É aquela, é o que temos para hoje. Vai ficar reclamando? Beleza. Boa sorte aí, cara. Mas eu mesmo eu não fico reclamando tanto, porque é muito.
como eu disse, cara, em 2023 não dá para ficar reclamando mais disso. É algo que já tá até instaurado na liga. Então, fazer o quê? Fazer o quê? Fico puto quando acontece contra o meu time? Fico puto, mas é do jogo, gente. É do jogo. Segue o baile. Próxima pergunta aqui é do Tom Carraro 12. Se você fosse GM dos Lakers, o que faria com o AD? Renovaria, deixaria acabar o contrato ou trocaria ele? Cara, difícil, hein? Difícil. Se você me fizesse essa pergunta na off-season, eu responderia sem pensar duas vezes, trocaria. Na off-season passada, eu trocaria tranquilamente o Anthony Davis. Tanto é que eu falei isso aqui no canal algumas vezes. Mas pelo que ele tem jogado hoje e pelo fato dele estar conseguindo se manter saudável, e isso é algo que é pouco falado. O Anthony Davis diminuiu muito as suas lesões nessa temporada. Teve lesões? Teve. Ficou fora um tempo? Ficou. Mas em comparação à temporada passada, por exemplo, cara, o Anthony Davis está jogando muitos jogos, entende? Pelo que ele está fazendo nessa temporada, cara, eu não trocaria não. Na boa, eu manteria ele, deixaria ele sobre aviso, eu não renovaria o contrato dele ainda, né? Deixa eu até ver quando o contrato dele acaba. Ó, o contrato do Anthony Davis termina. Ó, o contrato dele termina em 2025. Eu não renovaria agora, eu não daria uma renovação antecipada pro AD, mas eu manteria ele, cara. Eu manteria ele para a próxima temporada. E aí, cara, ver o que acontece. Não acho que ele é o jogador para ser franchise player do Lakers, né? Eu acho que é algo que a torcida tem que entender é que o Anthony Davis não pode ser o franchise player do Lakers e nem de nenhuma equipe. Por quê? Porque ele é um jogador inconfiável na questão física. Então, um jogador que é inconfiável fisicamente não dá para ser o líder de um time. Não dá, porque disponibilidade é uma qualidade dos grandes líderes e o Anthony Davis, infelizmente, não tem essa. Mas, tecnicamente, ele é um jogador muito acima da média. Se ele conseguir jogar 60% dos jogos, 65% dos jogos, é um jogador que vale a pena manter. Então, como eu disse, se você me perguntasse isso, Tom Carraro, na última off-season, eu diria sem pensar duas vezes, troca. Aproveita que ele ainda tem um valorzinho de mercado e troca ele. Mas hoje, sendo sincero, eu mantenho. Eu mantenho o Anthony Davis até onde ele conseguir jogar, né? Aí, beleza, chegou lá em 2025, se ele tiver ido bem nesses últimos anos, mantenho, renovo. Se não tiver, deixo ele ir embora ou troco ele na trade deadline anterior ao término do seu contrato. Essa é a estratégia que eu adotaria em relação ao Anthony Davis. Para fechar, galera, vou responder aqui algumas perguntas que me mandaram na última edição do Switch Responde aqui no YouTube. Então, se você tem alguma pergunta e não quer me mandar no Instagram por alguma razão, mande aqui nos comentários desse vídeo que eu também seleciono algumas que são enviadas aqui, tá bom? Vamos lá, a primeira aqui que veio aqui do YouTube foi do Luca Fernandes 8094. Luiz, se você pudesse estar em qualquer jogo da história da NBA, qual você iria escolher? Tem dois que eu queria muito ter ido. O primeiro, jogo 7 entre Cavs e Warriors, naquelas finais lendárias, onde o LeBron meteu o block by James, né, pra cima do André Iguodala, e deu o título pro Cleveland. Era um jogo que eu queria muito estar lá, porque a energia foi algo simplesmente absurdo. O jogo foi na Oracle Arena, né, uma energia fantástica, eu queria muito estar lá. Foi um dos grandes jogos da história da NBA, se não foi o maior jogo da história da NBA, não sei. Dá para colocar no top 3, no top 4 de jogos históricos da liga. E o outro, e aí é um pouco mais por conta da paixão, eu queria muito estar no jogo entre Denver e Oklahoma, que rolou na reta final da temporada regular de 2017, que foi o jogo onde o Russell Westbrook quebrou o recorde de triple-doubles em uma só temporada, e onde ele meteu um game winner simplesmente absurdo contra o Denver. O jogo foi lá, né, no Colorado, e é um jogo que eu queria muito estar. É um jogo que eu me lembro de quase todos os detalhes, que foi um jogo muito marcante, acho que foi um dos grandes jogos da história do Oklahoma, muito por conta do Westbrook, né? Foi um jogo muito especial para o Westbrook, ele meteu o triple-double com mais de 50 pontos, game winner, uma bola de 3 fantástica, sabe? O narrador até falou, né, cara, um final perfeito para um dia perfeito, né, cara? Para um dia histórico, né? What a perfect ending for a historic day, né, cara? Foi algo lindo de se ver. Então, esses dois jogos são jogos que eu queria muito estar. Cavs e Warriors
jogo 7 lá em 2016. E Thunder e Denver, reta final de temporada regular, lá em 2017. Próxima pergunta aqui é do Pedro SB. Você vai cobrir a Copa do Mundo da FIBA, que nem fez com o Eurobasket? Cara, depende muito, porque, ó, a Copa do Mundo FIBA, ela vai começar em agosto, né? Ela começa em agosto. Cara, provavelmente eu vou cobrir, tá? Provavelmente eu vou cobrir. Ela começa em agosto e termina no comecinho de setembro. É um momento meio morto, né, na NBA, porque não tem muita coisa acontecendo. Summer League vai estar para começar, mas provavelmente eu vou cobrir, tá? Provavelmente eu vou cobrir. Espero, né, que o Brasil vá bem, né? Espero que o Brasil vá bem. Deixa eu até dar uma olhada aqui. O Brasil garantiu a vaga, né, contra os Estados Unidos, 83-76. Me veio uma dúvida se o Brasil tinha garantido a vaga, mas tinha, né, no jogaço que rolou. Então, eu espero que o Brasil vá bem. Eu vou cobrir sim, né, agosto até o início de setembro. Acredito eu que se tudo der certo, se eu não falir até lá, né, se o canal seguir vivo até lá, porque tudo pode acontecer, o mundo é dar voltas. Mas se tudo caminhar certo, eu vou cobrir sim a Copa do Mundo da FIBA. Fechou? Próxima pergunta aqui é do Anderson Alves 177. Qual jogador você acha que pode passar o número de pontos do papai LeBron? Cara, sendo muito sincero, vai demorar muito para isso acontecer. Porque para um jogador passar a pontuação do LeBron, e vamos nos lembrar que o LeBron ainda vai jogar pelo menos, tá? Uns 3, 4 aninhos aí. Para um cara passar o LeBron, primeiro, que ele vai ter que ser um scorer muito acima da média. E segundo, ele vai ter que jogar pelo menos até os 38, 39 anos. E aí, meu amigo, a gente está falando de um LeBron que é um ponto totalmente fora da curva quando a gente fala de preparação física. A longevidade do LeBron, para mim, é a maior longevidade da história do esporte. Ah, Luiz, o Tom Brady jogou até quase 50 anos. Beleza, o Rogério Ceni jogou quase até os 50 anos. Show de bola. Mas são posições onde a exigência física é bem menor do que no basquete. Por exemplo, o Tom Brady era um quarterback. Ele não defendia, ele não corria. Ele era um poste parado passando a bola. Óbvio que ele era um senhor poste parado passando a bola. Ele é o melhor que fez isso na história. Apesar do Patrick Mahomes estar aí. Mas ele era um senhor poste parado passando a bola. Ele não era um quarterback móvel. Ele não era, por exemplo, um Mahomes, um Lamar Jackson, que, sabe, corre pra caramba. É um cara que tinha uma exigência física menor do que, por exemplo, o LeBron, que pratica um esporte onde toda hora ele está se movimentando, onde ele não para em nenhum momento. Ao mesmo tempo que ele está atacando, ele tem que voltar para a defesa. Para mim, o basquete é o esporte que mais exige fisicamente de um jogador. E o fato do LeBron ter jogado esse esporte num nível simplesmente gigantesco durante tanto tempo faz para mim com que o LeBron tenha a maior longevidade dentre todos os atletas de todos os esportes na história. Então, o cara para passar o LeBron, meu parceiro, o cara para passar o LeBron vai ter que ser um cestinha absurdo e ter uma longevidade pelo menos parecida com a do LeBron. E aí é difícil achar um cara assim. O Luka, questão de qualidade técnica, poderia ser, mas o Luka, sinceramente, cara, o Luka, para mim, vai chegar aos 35 aninhos ali, o Luka já vai querer parar, porque o Luka, ele tem muita cara de quem vai querer parar para curtir a vida. O Luka, para mim, não vai ser esse cara. Tatum, não sei se o Tatum tem esse volume de pontuação que para se tornar o maior cestinha da história da NBA ele precisaria ter. Não sei. Trae Young, não acho. Então, eu acho que vai demorar muito, cara. Vai demorar algumas décadas aí pra gente ter um cara chegando perto da pontuação do LeBron. Eu, sinceramente, eu não sou tão otimista com essa geração, não. Acho que vai demorar ainda para surgir um cara com essa capacidade, né,
de jogar em alto nível por tanto tempo igual o LeBron. Vai demorar. Um jogador que atuar pela NBA por 11 anos não vai passar o LeBron. Não vai. Tem que atuar, né, uns bons 18 aninhos aí. Vai ter que chegar perto do que o LeBron jogou. Em questão de tempo e em questão de qualidade. E aí, meu amigo, para você achar outro LeBron é difícil. É muito difícil. Então, não tô muito... Eu não tô esperando ver alguém passar o LeBron tão cedo. Próxima pergunta aqui é do Guilherme Facchinetti, 5928. O Pistons pegando Scoot Henderson no draft pode ser considerado um time pronto para competir? Você ter Cade, Scoot, Wiseman já devia poder brigar por play-in. Saudades, cultura dos bad boys de Detroit. Cara, para mim o Pistons está muito perto de começar a competir, mas ainda vai demorar, vamos lá, uns 2 aninhos aí, tá? Eu não acho que a simples chegada do Scoot Henderson vai virar a chave, vai fazer o Pistons um time candidato à pós-temporada no leste, até porque a Conferência Leste vai estar um pega pra capar nesses próximos anos, simplesmente bizarro, né? Por exemplo, eu vejo o Orlando muito mais pronto para competir do que o Detroit. Eu vejo, vamos lá, olhando aqui no leste, deixa eu pegar aqui, o Indiana. Nossa, o Indiana tá muito mais pronto do que o Detroit. Pegando aqui outros times, ó. Toronto vai melhorar muito nos próximos anos. O próprio Wizards. Então, eu acho que ainda vai demorar para o Pistons ser esse time. Assim, demorar, mas não tanto, né? O Pistons está perto, mas não perto ao ponto de, na próxima temporada, já brigar por play. Não, acho que vai demorar uns 2 aninhos aí. Mesmo com o Scoot Henderson ou com o Wembanyama, eu acho que vai demorar esses 2 aninhos de qualquer forma. Mas o projeto está sendo bom, cara. Está sendo positivo. O trabalho da diretoria está sendo um trabalho bem feito, né? Tá conseguindo acumular muito talento, além desses que você citou. Tem Jaden Ivey, tem Jalen Dury, sabe? Isaiah Stewart, que é um puta jogador. Kylian Reye é um cara que eu gosto muito também. Tem o Dwayne Casey, que é um baita de um treinador. Então, acho sim que tá perto do time começar a competir, mas eu ainda acho que vai demorar pelo menos uns 2 aninhos aí pro Pistons ser um time, sabe? Aquele time que você vai olhar nas suas previsões e vai falar, beleza, vai brigar pelo top 10 da conferência. Acho que ainda vai demorar pelo menos uns 2 aninhos para isso acontecer. E para fechar, pergunta aqui do Lucas Sotolani. Luiz, no início da temporada foram especuladas 2 narrativas individuais para Ingram e Darius Garland. Para Ingram e Darius Garland se tornarem os caras de responsa em suas franquias. Você acha que eles ainda têm chance? Cara, boa pergunta, hein, Lucas? Olha, eu vejo o Brandon Ingram tendo mais chances de se tornar o franchise player do Pelicans do que o Garland se tornar o cara no Cleveland. Eu vou explicar o motivo. O Brandon Ingram tem sim a concorrência do Zion, só que o Zion ele tem uma dificuldade tremenda de estar em quadra, o que acaba abrindo uma grande brecha para o Ingram assumir essa posição de franchise player, assumir essa posição de líder do time. Por quê? A partir do momento que o seu principal concorrente a esse posto não está em quadra, não joga nem 30% dos jogos, você tem uma brecha muito maior. Já o Garland tem um problema, entre aspas, que não é um problema, porque para o Cleveland é maravilhoso. O Garland tem um problema chamado Donovan Mitchell, porque o Mitchell, além dele jogar mais do que o Garland, além dele ser um jogador melhor do que o Garland, ele é um jogador que não se lesiona. O Donovan Mitchell tem uma durabilidade, cara, muito fora da curva, muito acima da média. É um jogador que dificilmente perde jogos por conta de lesão. E a partir do momento que você tem esse cara no seu time e você não tem brecha para roubar esse protagonismo, fica muito difícil de você se tornar o cara do seu time. Então, eu acho que o Ingram tem sim chances nos próximos anos, ou até na próxima temporada, de se tornar de vez o franchise player do Pelicans. Acho que ele tem mais chance disso do que o Garland, porque, cara, o Mitchell, enquanto ele estiver no Cleveland, ele vai ser o franchise player do Cleveland e dificilmente o Mitchell vai dar a brecha para o Garland assumir esse posto dele. Não acho que é algo que preocupa o Garland, muito menos o Ingram. Para mim, os dois estão muito tranquilos com seus respectivos contratos. O Garland vai receber aí 250 milha até o fim do seu contrato, o Ingram algo bem parecido, então não acho que é algo que preocupa os dois,
Mas caso, né, os dois queiram esse rótulo de franchise player, eu acho que é muito mais fácil para o Ingram conseguir do que pro Garland. Pelo menos é assim que eu enxergo. Pois bem, galera, essas foram as perguntas que vocês enviaram. Ótimas perguntas, inclusive, né? Renderam aqui mais de meia hora de vídeo. Agradeço muito, tá bom, pela sua participação. Se a sua pergunta não foi respondida, não fique triste, não me xingue. É só mandar ela de novo aqui nos comentários no YouTube ou lá no meu Instagram, quando eu abrir a caixinha de perguntas, que aí talvez eu selecione ela. Sua pergunta pode ser ruim também. Vamos jogar limpo aqui? Se sua pergunta não está sendo respondida, pode ser uma pergunta ruim. E aí vai de você mudar a sua pergunta também. Mas mande ela aqui de novo, que talvez ela apareça na próxima semana. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilha com seus amigos, ativa as notificações, que é muito importante. Ajuda muito o meu trabalho. E é isso, né, galera? Dá uma olhada no primeiro comentário fixado, porque vai ter aquele link maroto que vai te oferecer o NBA League Pass com desconto e com um período de teste grátis. Então, você que ainda não tem o League Pass, garanta já o seu com todos esses benefícios e não perca nenhum jogo dessa temporada. E é isso, né? Tamo junto, grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, galera!